Continuando, esses anos devem ser divididos por 3. Até agora, tem alguma dúvida nesse assunto? Pode perguntar. Tem alguma dúvida? Professor, não entendi a conta. Como é que faz 70? Não entendi. Pode perguntar, levanta a mão. E se tiver dúvida aqui, 14 por 70, 980, eu não entendi. Mas está tranquilo o assunto, vamos partir. Esses anos devem ser divididos por 3. Porque temos 14 gerações de Abraão até Davi. De Davi, a deportação à Babilônia. E da deportação até Cristo, 14. Por cada 14, uma divisão. Ou seja, 2.940 anos, dividido por 3, que é o total de 980 anos. Isto é, o tempo das 14 gerações. Então, quando você for estudar isso aqui, você sempre tem que ter esse coração. Deus está dividindo em 14, 14, 14. 14, 14, 14. Não pode perder essa conta aqui. Na parte de baixo, é impossível chegar ao tempo de 7 anos, da grande tribulação, se não entendemos o assunto da profecia. E aqui sim nós começamos a aula. Veja, Daniel capítulo 9, vamos lá na Bíblia, Daniel 9, versículo 25. Daniel 9, 25. Quando você vai ver ao decorrer dos anos que vocês forem estudando, vocês vão ver muitas formas de entender essa profecia de Daniel. Eles dizem que é a profecia mais difícil da Bíblia para se entender, Rafa. Mas quando você tem a visão de Mateus capítulo 1, o negócio fica simples, você consegue entender facilmente. Então, agora, mas dentro da história, Milena, aonde é que está a profecia das 70 semanas de Daniel? Para descobrir por que é que esse período aqui ficou vago na história. Veja, Daniel capítulo 9, versículo 25, 70 semanas estão determinadas, anote, sobre o teu povo, então isso aí não se refere, porque lembra que eu dei uma aula para vocês uma vez, eu coloquei aqui nessa folha aqui, eu dei uma aula para vocês uma vez, eu expliquei esse assunto aqui, outro ciclo, divida ele sempre em 3, essa canetinha aqui não está boa não. Sempre em 3, e você coloca aqui, as nações. Você coloca aqui Israel. E você coloca aqui a igreja. Nações, certo? Israel e a igreja. Então esse texto, olha o que o profeta disse, 9:25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então a profecia das 70 semanas de Daniel, aqui elas não equivalem nada à igreja e nada às nações. As 70 semanas de Daniel, ela está incluída dentro da história aqui de Israel. Então não adianta querer encaixar essa história dentro da 70 semanas é para a salvação da igreja. Não, a salvação da igreja, ela está baseada aqui na dispensação da graça de Deus. A cruz de Cristo saiu, estamos aguardando o arrebatamento. Então, irmã Jade, esse período aqui é o período da salvação da igreja. Quando a trombeta soar, que nós subimos do arrebatamento, então é aqui que vai acontecer o período do assunto das 70 semanas de Daniel. O problema é que parte dessa profecia, nós vamos entrar agora, já se cumpriu, e falta um período da história. Então esse período vago que ficou aqui na história da humanidade, é justamente uma parte dessa profecia das 70 semanas de Daniel que ainda não se cumpriram. E daí a gente consegue descobrir por que é que tem 7 anos de grande tribulação, por causa disso. Então, continuando o texto, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí o texto fala sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Então são duas coisas, o povo e a cidade. Quer anotar? É importante você anotar. Então aqui duas coisas aqui o povo, que é Israel, e a cidade aqui que a cidade é Jerusalém. Cidade aqui e o povo aqui, pronto. Então essa profecia, ela reflete, Rafa, a Jerusalém e a santa cidade, entendeu? Ao povo e a cidade. Continuando, olha quais são os propósitos, meus amados. Primeiro, para extinguir a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade.
Quarto, para fazer justiça eterna. 5, para selar a visão. 6, e a profecia. E 7, ungir os santos dos santos. Então, por que é que Deus levantou de lá esse assunto de 70 semanas aí, esse assunto que são um tempo profético? Por quê? Para poder tratar com Israel e converter o coração de Israel. Então, dentro desse período das 70 semanas, Tati, Deus tem que cumprir esses 7 propósitos que está aqui: extinguir transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade. Então, dentro desse período de 70 semanas, que é esse último período está aqui, ó, da deportação até Cristo, Deus já tinha que ter cumprido esse período aqui. É que alguma coisa aconteceu na história que infelizmente Deus não pôde cumprir. Mas, pastor Emílio, se Jesus não tivesse feito um ato, o arrebatamento da igreja deveria acontecer aqui, ó, na morte de Cristo. Esqueça Abraão, tá? Deu a volta aqui já. Então, Cristo, ele estaria aqui, ó, fechou a profecia. Então aqui estaria Cristo. Então o arrebatamento da igreja já deveria ter acontecido na cruz do Calvário. Mas nós estamos agora no nível bacharel, hein? Alguma coisa aconteceu com Jesus, Tati, que parou. Alguma coisa aconteceu que não cumpriu as 70 semanas desse período até esse período aqui, e é o nosso tempo até hoje que a gente está vivendo, e até hoje, Rafa, não cumpriu esse período aqui. Já imaginou, pastor, na cruz do Calvário? Jesus morre na cruz, quando ele ressuscita, os que creram nele naquela época eram para ter subido, e nós não existiríamos aqui. Mas de alguma forma ele orou em João 17, falou assim: Pai, eu não peço somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que hão de crer em minha palavra. Quando Jesus orou isso, ele estava vendo nós que estamos aqui, aqueles que hão de crer. Então sabe o que ele falou? Pai, por que nós vamos encerrar a história da humanidade agora, se ainda tem mais de 2000 anos de pessoas para nascer? Nós vamos desprezar a igreja, aquele povo que hão de crer a nossa palavra? Então ele falou assim: Pai, na cruz, tem misericórdia? Era por nós, Tati, que ele estava orando. Rafa, você viu como a profecia vai se encaixando na história da humanidade? E aí, continuando então a apostila, lá embaixo, a profecia diz que 70 semanas estão determinadas sobre Jerusalém e para o seu povo. 70 na soma total da profecia. De acordo com o texto de Daniel, das 70 semanas totais, somente 7 semanas e 62 semanas se cumpriram, totalizando 69 semanas. Professor, não consegui entender isso aqui. Como assim? Como assim? Dessas 70 semanas, que é a profecia total, Tati, 62 semanas se cumpriram, Dila. Depois cumpriu-se mais 7 semanas. Total eu tenho o quê? Eu tenho 69 semanas cumpridas. Mas a profecia fala que é 70. Então faltou, aqui você coloca assim, ó, menos uma semana. Então faltou uma semana na profecia se cumprir. Então até hoje, porque tem gente que fala assim, ó, o Antigo Testamento está todo cumprido. Não está. Cumpriu-se 60, aqui ó, 69. E onde está esse texto, professor? Daniel capítulo 9, versículo 25. Olha o que diz: sabe e entende que desde a saída da ordem, que é Neemias, essa saída da ordem é Neemias, para restaurar e reedificar Jerusalém, até o Messias, aí está, ó, 7 semanas e 62 semanas. O texto fala assim, ó: as suas ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26, depois das 62 semanas será tirado o Messias, que é justamente aqui a morte de Cristo, quando Cristo morre, ó, será tirado o Messias, e não será mais, porque ele morreu, está vendo? E o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém e o santuário, que aqui já é 70 anos depois de Cristo, que é general Tito. Então o texto fala que 7 e 62 se cumpriram, totalizando 69 semanas. Então na história da humanidade faltou uma semana se cumprir. Então essa semana de anos que faltou se cumprir é justamente esse período, cadê o desenho? Aqui, justamente esse período que está aqui, ó, que não se cumpriu. Então esse período que falta se cumprir é o resultado, porque de uma semana que não se cumpriu na história da humanidade. Então daqui para o da ordem, aqui ó, da ordem até o Messias, eu tenho aqui ó, 62 mais 7, total 69. Então de Neemias, Dila, até Cristo, 69 semanas se cumpriram. Fica fácil o assunto, não fica?
Quando a gente lê Daniel e fica um negócio bagunçado, mas como que eu vou entender isso aqui? Vocês conseguiram fazer esse desenho? Como é que está aí a postilha de vocês? A fazer em casa. E aí, Francisco? Manjade? Como é que está o desenho? Isso que eu estou mais tranquilo, hein? Eu desenhava, faltou espaço, né? Eu queria colocar esse desenho em maior. E aí? Então, justamente, essa última semana que falta é esse período que está aqui. Continuando a apostila, veja a página 12. Então, a sétima semana, que somando 7 vezes 7, nós temos 49. Então agora eu quero te mostrar como que você faz essa conta. Porque é um negócio de anos e total. Então, seria assim. Leia aí, as 7 semanas que somando 7 vezes 7 dá 49 anos. É o tempo de Neemias, a reconstrução do templo. E as 62 semanas, que são 430 anos, é até o Messias, incluindo o período interbíblico. Então, se o texto fala assim, lembra que fala assim, 7 semanas. Então, 7 semanas aqui, já se cumpriram. Então, como que eu somo isso aqui em tempo? Então, seria assim, 7 vezes 7, que totaliza 49. Mas como uma geração é 70, entendeu? Então 7 vezes 7, 40, então daria para assumir aqui, em média, 49 anos. Então 49 anos aqui. Isso é 7 semanas. E o texto fala, mais 62 semanas. Então 62 semanas vezes 7, que daria, se não falar memória, 434 anos. Não entenderam? Pela carinha de vocês não entenderam. Olha o texto, versículo 25. Sabe e entende que desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Messias, aí não fala 7 semanas? Quantos dias tem uma semana? Interbíblico, nascimento de Jesus. Essa fase aqui, 62 semanas, é o que nós temos de Malaquias até Mateus, quando Cristo nasce. Então como é que eu vou entender? Por que, Rafa, 49 anos? Porque eu quero que você ponha na sua cabeça aqui, quantos dias tem uma semana? Não são 7? Então se eu faço, vamos lá, aqui 7 semanas vezes 7 semanas, eu não tenho 49 dias? Só que você tem que pegar assim, 7 vezes 7, só que esse 7 representa anos na profecia. Então seria 7 vezes 7 mais anos. Então 7 vai ser. Então 49 aqui não é 49 dias de semanas. Ele representa 49 anos. Por isso que aqui no período de Neemias é justamente isso. 49 anos foi o período da reconstrução do templo. E aqui seria 62 que é semanas, vezes o total que é 7, que dá 434 anos. Então de Malaquias até Mateus eu tenho 400 anos do período aqui ponto bíblico, mais os 34, vou colocar aqui, tira 33,3 anos da vida do Senhor Jesus, mais 9 meses que ele passou no ventre, mais 40 dias da sua, aqueles 40 dias de asas que ele passou na terra, totalizando isso aqui, nós bate certinho, 434 anos, se cumpriu 62 semanas. Meu Deus do céu, olha como Deus está no controle, como uma profecia de um homem chamado Daniel, do tempo da história, pastor Emílio, está submetendo a profecia de um homem. De Malaquias a Mateus, nós temos o período que Deus ficou em silêncio. Então esse período aqui é o período dos Macabeus, é o período interbíblico que a gente tem, a história principalmente dos Macabeus, é a história também dos fariseus, quando eles nasceram, a história dos fariseus, que eles eram homens santos, entendeu? E esse período todinho que está aqui, pastor Mino, esse período todinho aqui, interbíblico, você estuda ele em Daniel capítulo 11, que tem gente que fala que Deus ficou em silêncio, Deus não falou mais, mas a profecia já estava em Daniel todinho 11, todinha a profecia está em Daniel capítulo 11, então, que texto dá sobre o período interbíblico?
Pronto, Daniel capítulo 11 todinho, é o período interbíblico. Então a gente tem a profecia, 400 anos que Deus não levantou mais profeta, 33,3 anos em média dos anos da vida de Jesus, 9 meses no ventre, 40 dias bate certinho. Então 62 semanas estão cumpridas, 7 semanas estão cumpridas. Agora vamos somar, quanto que é? 434 das 62 semanas, mais 49 das 7 semanas, total, quanto que dá? Vamos lá, vocês são bons aí de matemática. Quanto que dá 434 mais 49? 483. Então olhem para cá. Então essa parte aqui, ó. Olha agora. Das gerações, eu tenho quantos anos? A segunda parte eu tenho? Mas a terceira parte, eu não posso ter 980, eu tenho que ter aqui 490. Professor, mas não deu total aqui 483? Quanto que é mais uma semana que falta, que é 7? Bate certinho em 490. E é esse período que faltou aqui. Entendeu? Então, da deportação até o Messias, se cumprir o quê? O total deve ser 490, mas se cumpriu, Dila, 483, por quê? Porque ainda falta esse período aqui, ó, se cumprir na história da humanidade, e essa parte não cumpriu. Então, do Messias, da ordem para restaurar até o Messias, no total, eu tenho isso aqui, ó, 483 anos. Então, falta uma semana de 7 anos. Então não é uma semana, cada dia representa um ano. Então quando a igreja subir, cadê o desenho? Aqui. Quando a igreja subir, aqui ó, no arrebatamento, que dividir a dispensação, eu tenho 7 anos de grande tribulação. Aí automaticamente aqui, cumpre-se a profecia. Pronto, fechou a profecia. Então esse período que ficou em aberto aqui, é justamente o tempo que falta dos 7 anos da grande tribulação. Porque, Rafa, eles vão estudar, por que 7 anos, não 12, não 1? Por que Deus tem isso aqui? Não é porque Deus escolheu isso aqui, é porque é uma profecia que não está cumprida ainda. Pronto, está acabado o assunto. 70 semanas, Daniel, resolveu. Qualquer um de vocês agora vem aqui e ensina isso aqui. E onde que está o texto que prova, professor, que um dia representa? Veja aí, ó, na página 12, no meio da pocheta, assim, ó, uma semana tem 7 dias, mas segundo a profecia, para cada dia é representado por um ano, ou seja, 7 dias, 7 anos, para cada dia, um ano. Aí está o texto embaixo, Levítico 25:8, contarás 7 semanas de anos, olha o texto, está vendo? 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então esse é o texto que eu provo, que cada dia representa um ano na profecia. E aí? Na parte de baixo, por isso o texto que diz que 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, 434, já se cumpriram, mas 49 anos, aí está assim, mas 49 anos, não é mais demais, é mais 49 anos, aí sim, mais 434, totaliza 483, que foi a conta que a gente fez ali agora. Ainda falta uma semana de anos, para o tempo fechar em 490 anos. Então, sem aquele texto básico de Mateus capítulo 1, versículo 17, para a gente poder entender que de Abraão até Davi,